Queridos alunos, hoje eu trago para vocês um tema muito bacana, Grécia Antiga. Então, no primeiro momento, esse vídeo será dividido, né? O assunto será dividido em 3 vídeos. Eu vou falar um pouquinho da Grécia, uma análise introdutória sobre as influências e comportamentos dos gregos que nos influenciaram até hoje, tentando justificar o motivo pelo qual nós estudamos a Grécia Antiga, tá bom? Depois nós iremos aproveitar e falar um pouquinho das fases históricas da Grécia Antiga. Beleza? Então, vamos para os slides. Vamos nos resolver nos slides. Então, vamos lá. Então, o assunto de hoje, Grécia Antiga, primeira parte, porque senão o vídeo ia ficar muito grande e fica um pouco chato, né? Fica uma coisa muito longa, então vou tentar fazer esse vídeo bem curto, aí uns 20 minutos, 30 no máximo, fazendo uma análise introdutória sobre a Grécia Antiga, tá bem? Então, tá aí o Parthenon, né? Um grande templo dedicado a Deus Atenas. Em Atenas, na cidade de Atenas, a gente vai falar um pouquinho de Atenas, vamos falar um pouquinho de Esparta, né? Sempre na parte alta, né? Ou seja, uma acrópole, né? Acro, na parte alta da cidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que é a acrópole, o que é uma ágora. Mas, a princípio, nós iremos analisar de uma forma introdutória, tudo bem? Alguns elementos centrais da Grécia Antiga para que possamos internalizar no tema e aprendendo com as fases. Vamos falar da Ilíada, Odisseia, vamos falar dos mitos, enfim, tem muita coisa, tá bom? Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui é o número de montanhas. Repara dos morros, colinas, tá vendo aqui, ó? Bom, já vou explicar por que isso aí, tá bom? Nessa região que desenvolve o que nós chamamos de civilização grega, elas deixaram ali um legado. Essa palavra legado seria uma herança, ou seja, eles fizeram tantas coisas que acabaram nos influenciando nos dias atuais. E é por esse motivo que nós estamos estudando a Grécia Antiga nesse momento, tá bom? Então, olha só, nessas regiões desenvolveu-se uma civilização onde o ser humano se tornou o centro das realizações, onde o teatro foi criado, o alfabeto deu os seus primeiros passos, a filosofia surgiu, a democracia foi desenvolvida e onde outras grandes contribuições culturais foram desenvolvidas que chegariam até a atualidade. Contudo, antes do surgimento dessa civilização, uma outra civilização ocupava esse cenário, a civilização cretense, que vai influenciar muitos gregos, e dos cretenses eu vou falar no segundo vídeo, tá bom? Então aí, um resumão, né, quais seriam as influências em nossa vida, tá bom? Da Grécia, né, em nosso idioma, viu aí? O alfabeto grego. Existem muitas palavras no nosso idioma. Lembra daquela palavra ateísmo, politeísmo, paleolítico, Mesopotâmia? Lembra que quando a gente foi trabalhando nessas aulas? São todas palavrinhas gregas, tá bom? O teatro foram eles que inventaram. Alguém gosta de teatro? Vários termos políticos, como aristocracia, oligarquia, democracia, tirania. Vocês podiam fazer uma pesquisa sobre essas palavras, o que significam. A palavra política, né? Uma reflexão sobre as polis, as cidades. Olha, se muito político soubesse da origem da palavra política, eles iam ficar com vergonha, né? As Olimpíadas, né? Em 4 anos no mundo atual, é uma influência dos gregos. Os mitos gregos sempre nos causam interesse, estudos, séries, filmes, né? Diversos livros sobre esse tema. Fúria de Titãs, lembra? Minotauro. Gente, eu ficaria aqui horas e horas falando das influências dos gregos em nossa vida, né? No outro slide eu falei para vocês, me ocupei a falar da filosofia e do teatro, do alfabeto grego, né? Que influenciou também o nosso idioma, não é? Então, tá aí a justificativa porque nós estudamos a Grécia Antiga, tá? Essas são as influências em nossa vida, é ou não é? Vocês já não viram tudo isso aqui que eu estou dizendo? Bom, os gregos chamavam as suas cidades de polis, tá bem? Embora as cidades elas só vão surgir um tempinho após, né, seja como organização política.
Mas eu quero já deixar vocês bem treinadinhos sobre essa palavra polis, tá bom? Então, o que é uma polis? Polis era a forma que os gregos chamavam as suas cidades. Na verdade, as polis são cidades independentes, são cidades-estados, tá bom? Que eram independentes, com regras próprias, com governo próprio e autônomas. Por que autônomo? Porque cada cidade ela tinha sua decisão própria. Elas que criavam suas regras, elas que criavam a sua forma econômica, elas se dedicavam a cultuar determinados deuses. Então, o que seria uma polis é uma cidade independente. Elas também são chamadas de cidades-estados também, tá bom? Enfim, eu vou falar um pouquinho mais de cidades-estados, ou cidades independentes, ou polis, mais adiante, principalmente que eu vou falar de duas cidades muito bacanas, né, que influenciaram o mundo grego, conhecida como Atenas e Esparta. Inclusive, as duas vão entrar numa briga, mas espera um pouquinho que a gente já chega lá, tá bom? E hoje, né, eu coloco ali embaixo, nós temos uma boa influência dos gregos em diversos nomes de cidades brasileiras. Ó, Florianópolis, né? Cidade de Floriano, se refere ao Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil, o Marechal Floriano Peixoto. Florianópolis. Então, repara aí, ó, que esse poli significa o quê? Cidade. Cidade de Floriano. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a cidade de Teresópolis, cidade de Teresa. A gente está falando da Teresa Cristina, a esposa do Dom Pedro II. Aqui também é a palavra Petrópolis, né, que fica lá no Rio também. Polis significa cidade, cidade de Pedro. Fizeram uma homenagem ao Pedro II, tá bom? Enfim, então hoje tem várias, Higienópolis, Divinópolis, tem vários nomes de cidades e lugares que levam esse termo aí, polis, tá? Que é uma influência da Grécia Antiga, tá bom? Então ela significa cidades. E aí eu sugiro que a gente faça o Lindópolis. O que vocês acham, né? A cidade do Lindão. Polis, cidade do Lindo. Lindópolis. O que vocês acham, né, galera? Vocês gostaram? Depois vocês comentam lá embaixo no meu vídeo, tá bom? Então, quando falamos em Grécia Antiga, não estamos se referindo a um país unificado. Deixa eu voltar aqui para vocês. Porque nós temos a ideia que lá no passado havia um país chamado Grécia. Olha, eu vou contar um babado para você. Os gregos mesmo nem se chamavam gregos. Aliás, vamos supor que eu pegasse uma máquina do tempo e fosse parar lá na Grécia. Eu certamente, eles iam me olhar com uma cara assim, de surpresa, quando eu chamasse eles de gregos. Eles não se chamam gregos, eles se veem como helenos, tá bom? E aquele local onde eles habitam, eles chamam de Hélade. Eu vou explicar isso aí o porquê, tá bom? Bem, então, não havia uma unificação dos gregos, tá bom? Pelo contrário, eles brigavam muito e eles, a partir de um determinado tempo, eles começaram a se dividir em diversas cidades-estados, que eles chamavam de polis. Uma cidade-estado é uma cidade independente, com regras próprias, autônoma, porque decide por si, lembram? Então, o que eles se uniam, então? O que eles se uniam é na questão cultural. Bem, eu vou falar um pouquinho agora do território da Grécia, tá bom? A Grécia ela tem algumas divisões. Ela tem uma parte peninsular. A península é isso aqui, tá vendo? Em rosa aqui. O que é uma península? É uma faixa de terra que ela tem ao lado cercada por águas, mas uma parte delas é ligada ao continente. Lembrando que a Grécia fica na Europa. Então, isso aqui é a placa europeia, né? Então, vocês sabem que houve aí um tempo na história onde havia só uma placa chamada Pangeia, né? E os movimentos das placas tectônicas lá embaixo, começaram a se separar, né? Surgindo os continentes. Bom, nessa parte aqui, ela quase que ela se separa de vez, mas ficou um pedacinho ligado à grande placa continental, ou seja, mas ainda não se soltou. Então, o que seria uma península? Ela é uma faixa de terra ligada ao continente e outras partes ligadas à água.
é diferente de ilha. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma ilha. Ilha é uma faixa de terra cercada por água por todos os lados. No caso da península, a península ela tem uma parte dela ligada ao continente ainda, porque não se rompeu. Pode ser que isso aqui se rompa um dia e aqui se transforme numa ilha. Então, portanto, o território da Grécia ela é peninsular, porque ela está numa península, tá vendo aqui, rosinha? Ela também tem a Grécia insular, ou seja, grande parte do território grego é formado por ilhas, insular, ilhas, tá vendo? Esse vermelhinho aqui. E vai ter uma ilha muito famosa, chamada Ilha de Creta, que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Depois eu mostro para vocês essa ilha aqui, tá bom? A Ilha de Creta. Aqui que surgiu, inclusive, um mito muito legal, o Minotauro. E a Grécia Oriental, ó, que fica nessa parte de cá. Enfim. E com o passar do tempo, os gregos vão criar centenas de cidades-estados. Centenas, gente. Várias cidades-estados, ó. Argos, Esparta, nossa, guerreira, Olímpia, Micenas, Atenas, aqui que ficou aquele paternão que eu te mostrei lá no início da aula, Lesbos, Mitilena, ó, tá vendo aqui, ó, Rhodes, aliás, aqui tá uma das maravilhas do mundo antigo, né, que acabou afundando, enfim, Delos, Mileto, Éfeso, Samos, tá vendo? Então, todas essas aqui que eu tô falando são cidades criadas pelos gregos, tá? São as polis gregas, que elas eram extremamente diferentes entre si, com um governo próprio, daí o nome polis, e chamavam as cidades de polis. E o que é uma polis? Uma cidade independente, com regras próprias, autônomas e independentes entre si. Ok? Elas tinham seu governo próprio, elas não estavam submetidas a uma outra cidade, elas próprias criaram as suas cidades. Bom, mas essa questão política aí que eu estou falando, do surgimento de cidades-estados, elas vão surgir um tempo após. Não, tá? Vou explicar por que isso, espera aí. Tá bom? Aqui um mapazinho, né? Uma fotografia, né? Aqui também os gregos acabaram dominando essa região aqui dessa botinha. Essa botinha aqui é a Itália, a Península Itálica, que os gregos também criaram algumas cidades aqui, uma delas Nápoles, Sicília, tá bom? Enfim, aqui a parte continental que eu falei para vocês. Embora esse mapa não apareça muito, aqui existem diversas montanhas, ou seja, o território grego ele é marcadamente montanhoso, com solo arenoso e pedregoso. Então, muitos lugares na Grécia praticamente era impossível a agricultura, ok? A agricultura na Grécia existem poucos lugares são férteis, tá bom? Então vamos lá. A Grécia é uma península balcânica que fica localizada ao sul da Europa, com um litoral muito recortado e relevo interior montanhoso, formando assim extensos vales. Essa característica dificultava a comunicação entre seus vales, assim o acesso entre as diversas regiões era mais prático por mar do que para terra. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um negócio aqui que é legal, aberto, quer ver? Então, se eu olhando para trás, os gregos ao olhar para trás estão vendo um monte de montanhas, quando eles olham para frente, estão vendo um monte de mar, tá vendo? Muita água, é o mar Jônico, o mar Egeu. Então, os gregos desenvolveram aqui nessa região dos mares uma diversificada, né? Um diversificado comércio, que nós chamamos de comércio marítimo. Os gregos, uma das principais atividades dos gregos era o comércio marítimo, e aqui eles traziam e levavam mercadorias, cerâmicas, joias, alguns produtos agrícolas, enfim, existia aqui um intenso comércio, um comércio marítimo, como eu falei para vocês, ao olhar para trás os gregos estão vendo montanhas, alguns vales, mas na sua frente tem vários mares que eles, inclusive, vão explorar no futuro, tá bom? Vamos lá. Então, eu falei um pouquinho do território grego. De maneira geral, o solo grego não era fértil, porém a costa marítima da Grécia era extensa e isso compensava o fato da terra ser infértil. O povo grego aproveitou-se dessa extensa área oceânica para retirar produtos do mar e fazer comércio marítimo para sobreviverem. A história do povo grego
foi influenciada pelos aspectos geográficos da região. Então, se eu te perguntasse como é que é esse território, olha, esse território é montanhoso, ele é pedregoso, mas os gregos tinham um mar à frente deles e eles desenvolveram o comércio marítimo, tá bem? Então, aqui é para resumir, a Grécia tem três importantes regiões, uma parte continental, que é aquele continente, uma parte insular, não é isso? Tem a parte peninsular também e a parte asiática, que é aquela parte que eu falei para vocês, fica ali ao oriente. Seu território é montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Já seu litoral é bastante recortado, possuindo grande número de baías, tem muitas ilhas muito próximas das outras, e a maior é a ilha de Creta, que eu mostrei para vocês. Aqui é um pouquinho do exemplo do terreno grego, desse jeito aí, tá bom? É lógico que existem áreas férteis aqui também, ó. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, tá vendo aí que eu falei para vocês, ó. Tá aqui a Grécia, olha aí, bem montanhosa. Então, isso dificulta. E as baías que a gente fala, essa aqui, tá vendo? Ó, é uma parte onde, inclusive, é navegável. Daqui que eles saem com os barcos. Até hoje é assim. Olha que bonito, né? Olha aí, ó. Olha aqui as construções nas montanhas, tá vendo? Tá vendo? Muito montanhoso. Então, eu peguei essas fotos para mostrar para vocês. Então, tudo isso, gente, dificultava também muito a comunicação entre eles. Talvez essa questão geográfica explica o fato dos gregos terem se constituído em diversas cidades-estados. É lógico, o que vai fazer isso não é um determinismo geográfico. Não é que a geografia ela meio que forçou os gregos a se organizarem dessa forma. Porque todas as formas de governo, todas as formas econômicas, são criadas pelas questões culturais que o homem impõe. Ok? Mas é lógico que a geografia ela acabou favorecendo para que os gregos nem se comunicassem tanto. Eles começaram a se organizar em diversas cidades independentes, autônomas. É lógico que a geografia vai ajudar muito a explicar esse tipo de comportamento de organização de sociedade, tá bom? O surgimento dos helenos. Então, como eu falei para vocês, eles não se chamam gregos, nós que chamamos de gregos, mas eles, se você falar assim, ô grego, ele, o que é isso? Lá naquele mundo, daquele tempo, eles não se reconhecem como gregos, eles se autodenominam helenos. E para que a gente possa conhecer essa expressão, eu vou ter que contar um pouquinho de um mito chamado Deucalião e Pirra, que é muito legal, tá bom? Então preste atenção. Olha só esse mito que é legal a beça, né? Deucalião e Pirra. Deucalião e Pirra. Acontece que Zeus estava muito triste com a humanidade estava muito má. Então, ele resolveu mandar um dilúvio, ok? Um dilúvio. E um semideus chamado Prometeu, ele é conhecido por ter entregado o fogo aos homens. Ele vai até um dos seus filhos e avisa, olha, constrói aí uma arca, né? Porque Zeus, eu fiquei sabendo que Zeus vai destruir a humanidade. Enfim, vê se vocês se protejam. E foi que o Deucalião fez com a sua esposa Pirra. Bom, e veio o danado do dilúvio, aí Zeus pede ajuda ao Poseidon, enfim, vários deuses participam disso e manda uma enxurrada de água inundando todo o território grego. Bom, mas só que Deucalião e Pirra, eles acabam sobrevivendo e Zeus, no fundo, até sabia que eles estavam naquele barco e eles eram pessoas muito honradas. Então Zeus, ele define o seguinte, não, tudo bem, vocês irão, vou deixar vocês ficarem vivos, enfim. Bom, o dilúvio passou, e eu estou contando esse mito de uma forma muito resumida e rápida, tá bom? O nome do mito é Deucalião e Pirra e vocês podiam pesquisar um pouquinho, tá? Bom, chegando lá, quando acabou aquela tempestade, acabou a água, cessou, eles saíram do barco e foram até um oráculo, que é uma espécie de um templo, dedicado à deusa Temis, e eles começaram a fazer suas orações muito desolados, tristes, e perguntam, olha, por favor, nos dê uma oportunidade. Por que nós não podemos renovar a humanidade? Bom, então essa deusa, ela através do oráculo, ela fala o seguinte, por que vocês não jogam os ossos de sua mãe por trás de vocês? E a Pirra ficou um pouquinho assim, triste, né? Ué, o que será que está acontecendo? Eu não entendi. Aí o Deucalião, Pirra,
Os ossos da mãe que ela está dizendo é da terra. É da terra. Então são as pedras. Esses são os ossos. Então o que aconteceu? O Deucalião, quando jogava as pedras por trás dele, surgiram os homens. E quando a Pirra jogava as pedras por trás dela, iam surgindo as mulheres. Bom, e foi assim que Deucalião e Pirra povoaram o mundo novamente após esse colapso provocado pela inundação criada por Zeus, tá bom? E a história ainda conta o mito que eles tiveram 3 filhos e um deles se chamou Helen. Bom, popularmente chamado de Heleno, tá bom? E esse Heleno seria o pai dos principais povos que habitaram essa região que eu mostrei para vocês. Já vou falar que povos são esses: aqueus, eólios, jônios, dórios, já está escrito, eu vou mostrar no slide. Então, eles acreditavam, os gregos, que eles eram descendentes desses helenos. Então, tipo assim, eu podia ser até o seu inimigo, eu podia até não gostar de você, porque os gregos só viviam em briga. Entretanto, eles olhavam para o outro e falavam assim: você é um descendente, nós somos filhos de Helen ou Heleno, ok? Por isso eles se autodenominavam helenos, porque eles acreditavam serem filhos desse Helen aí que eu falei para vocês, tá bom? Vamos um pouquinho aí para os slides, vamos, tá bom? Então, Deucalião e Pirra, o mito que eu contei para vocês, eu contei muito assim rápido, né? Olha, ó, Deucalião era filho de Prometeu, de Climene, rei da Fítia, que era casado com Pirra, que por sua vez era filha de Epimeteu e Pandora. Bom, a Pandora é considerada aquela que trouxe a maldade para o mundo. Vocês podiam dar uma pesquisada na caixa de Pandora. E no caso do Prometeu, eu gosto muito desse ser mitológico aí da Grécia, porque, segundo Prometeu, Prometeu foi, inclusive, punido por Zeus porque ele trouxe o fogo aos homens. Lembra que a gente estava estudando lá do Neolítico, no Paleolítico, o homem descobriu o fogo? Na explicação dos gregos, foi o Prometeu que entregou o fogo aos homens. E ele é o pai de Deucalião mesmo, que vai avisar: vou te proteger, filho, faz uma arca aí. Então o Prometeu, inclusive, ele tem uma punição terrível à vida dele. Vocês podiam, eu ia falar, mas eu falei, não. Eu ia falar um pouquinho mais do Prometeu. Aluno que fizer a pesquisa sobre o Prometeu e me mandar lá naquelas questões que vocês fazem extra, olha, eu vou te dar uma valorizada, hein? Vai por mim, pesquisa sobre o Prometeu e me fala, tá? Então, como eu falei para vocês, Zeus estava muito irritado com os seres humanos, porque eles estavam muito desrespeitosos com os deuses. Então, como solução, ele decidiu acabar com a humanidade, né? Primeiramente, ele faz um conselho para discutir a ideia que estava na sua cabeça. Todos os deuses tomaram o caminho da morada eterna dos deuses para discutir o ocorrido. Todos concordaram e então Zeus decidiu acabar com a raça humana através de um incêndio, porém o mesmo poderia também ameaçar os deuses. Então ele fala assim, ele ia mandar para um incêndio, o fogo. Depois ele muda de ideia, ele vai mandar água, tá? Com dilúvio. Para isso, o Senhor dos Deuses ordenou que o vento norte, que traz a chuva, fosse libertado. Tá? E aí ele vai recorrer ao deus Eólio. Vocês já viram falar sobre a energia eólica? Energia eólica é a energia, né, promovida pelos ventos. E o Eolo os eólios foi um povo também, né, que formou a Grécia antiga. E o deus Eolo é o deus dos ventos, tá bom? Tá ajudando, lógico, os Zeus aí nesse processo para matar a humanidade, tá bom? Também o vento do sul foi disperso e cobriu todo o mundo com nuvens negras. As nuvens empurradas em bloco romperam-se, torrentes de chuva caíram, as plantações inundaram-se. Ainda não satisfeito, Zeus pediu ajuda do irmão Poseidon. Lembra do Poseidon? E Poseidon então abriu as comportas dos rios e lançou sobre a terra. Poseidon é o deus dos mares, lembram? E lançou-os sobre a terra, assinou o tridente, causando terremoto, e lançou refluxo dos oceanos sobre as praias. Nossa, olha aí o Poseidon, o tridente, isso aqui, ó, tá vendo? É a arma do Poseidon, né? Então ele controla a água, enfim, os mares. Então ajudou também os Zeus nesse processo. Então sobrou Deucalião e Pirra, como eu falei para vocês, dentre todas as montanhas que eram da terra, somente uma ultrapassava o imenso volume de águas, a do Parnaso. E nele o barco de Deucalião, que era tido como o mais justo dos homens, e Pirra,
a mais virtuosa das mulheres. Ficou abrigado. Zeus viu que havia restado apenas 2 da raça humana, então cessou as tormentas de água. Poseidon retraiu-se em suas fúrias e recolheu os rios e o mar. Então, tudo secou. Ok, aquela história que eu contei para vocês ainda há pouco. Estavam desolados e foram até um oráculo implorar pela renovação da humanidade. E aí eles falam assim: saiam do templo com a cabeça coberta e as vestes desatadas e atirai para trás os ossos de vossa mãe. Pirra não entendeu muita coisa, eu falei para vocês, né? Quando a deusa fala isso para eles, né? Ou jogar os ossos da minha mãe que está lá no barco, porque a mãe da Pirra morreu lá no barco. E aí ela fala: não, não vou jogar os ossos da minha mãe, não. Tá doida? Bom, aí o Deucalião: não, Pirra, esses ossos que ela tá falando tá relacionado à terra. São as pedras. Olha aí, ó. Deucalião, em contrapartida, começou a pensar seriamente sobre o enigma e concluiu: se a terra era a mãe comum de todos, as pedras poderiam ser seus ossos. Então resolveram tentar. Os dois velaram o rosto, frouxaram as vestes e pegaram as pedras e atiraram-nas para trás. As pedras começaram a amolecer e tomaram a forma humana. Das pedras lançadas por Pirra, nasceram as mulheres. Das de Deucalião, brotaram os homens. Depois dá uma pesquisada nesse mito aí, ó. Deucalião e Pirra tiveram 3 filhos e um deles, Helen, seria o pai dos povos formadores da Grécia, tá? Você vai ver nomes como Helen e Helena é a mesma coisa, tá? Às vezes eu falo Helen, mas o comum é chamar de Heleno, esse filho de Deucalião e Pirra. Foram 3, sendo que o Heleno ele vai ser o ancestral dos povos que vão habitar a Grécia Antiga, tá? Então, na verdade, diversos povos habitaram aqueles territórios que eu mostrei para vocês nos mapas. Primeiro chegaram os aqueus, depois chegaram os jônios, depois chegaram os eólios, aí, ó. O Eólio aí, ó, filho do vento, filho do deus vento. E dórios, tá? Os dórios serão os espartanos, eles são brigões, sabe? São muito bons de exército, tá? Então, quem formou a Grécia Antiga? Quais povos? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Quais os povos formadores da Grécia Antiga? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles acreditaram ser descendentes de quem? Do Helen, ou do Heleno, que é filho de Deucalião e Pirra. Você já conhece o mito que eu contei para vocês, tá bom? Bom, então o que unia os gregos? Se a política nos une, né? Eles nunca formaram um país, então nunca existiu um país Grécia. O que existiu, ao passar do tempo, foram diversas cidades, que eles chamavam de polis. O que é uma polis? Polis é uma cidade-estado, uma cidade que é independente, tem governo próprio, regras próprias, autônomas. Por que autônomas, professor? Porque elas tinham seus pensamentos próprios, as suas decisões próprias, tá bom? Então, não foi a economia também, porque tiveram diversas formas econômicas. Aqueles que tinham terras férteis até faziam agricultura, mas aqueles que não tiveram, eles iam para os mares fazerem os seus negócios. Então, o que unia o grego? É a política? Não! Foi a economia? Não! Então, o que foi? A cultura, tá? Então, os gregos, eles acreditavam ser descendentes, por causa daquele mito da... Qual o nome do mito? Deucalião e Pirra. Então eles acreditavam ser descendentes deles, por isso eles cultuavam os mesmos deuses, eles tinham os mesmos idiomas, eles tinham os mesmos aspectos culturais. Isso era comum entre eles, tá? E aí eles vão criar um termo Hélade, né? Então aquele território que eles vivem, eles chamam de Hélade, tá bom? A Hélade é onde o povo grego vive, mas não só por uma questão de geografia, mas os valores ideais que eles acreditavam pertencer. Então, eles tinham os mesmos deuses, eles faziam as Olimpíadas, eles tinham suas festas sagradas, eles tinham os mesmos idiomas, tá bom? Então, eles chamavam aquilo tudo de Hélade, seria um espaço, né, onde aqueles povos que compartilhavam com os mesmos valores, deuses, tá bom? E ideais também. Tá bom? Qual é o elemento que unificou os gregos? A cultura, não pode esquecer, tá bom? Então, a civilização grega se estabeleceu nos territórios da Ática e do Peloponeso. Os diversos povos gregos não formavam uma nação que entendemos hoje em dia, mas tinham uma língua que os reuniam. O grego, assim como as tradições que os mantêm unidos culturalmente. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses. Seus deuses, isso aqui é legal pra caramba, tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, sobre deuses gregos, vou falar um pouquinho de mitologia. Vamos lá. Então, olha aí, ó.
O que significa a palavra antropomórfico? Antropo está relacionado a humano, homem. Morfo, forma. Então, os deuses gregos, eles tinham formatos humanos. Daí a ideia antropomórfico. Por exemplo, no Egito, você tem deuses zoomórficos. Zo significa animal, mórfico, forma, forma de animais. Então, os deuses gregos não são, desculpa, eles serão sempre antropomórficos, formato humano, tá? Embora na mitologia grega vocês vão perceber que existem diversos seres, por exemplo, que é meio homem, que é meio animal, mas eu, como disse a vocês, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Para não confundir. Mas fica aqui, já nota como é que caracteriza os deuses da Grécia. Eles eram antropomórficos, tá? Eles eram politeístas, porque existem vários deuses, tá bom? Os deuses eram imortais na concepção deles e controlavam os seres humanos. Entretanto, tinham, eu errei aqui, depois eu vou acertar, tá bom? Tinham os mesmos sentimentos, raiva, amor, afeto, vingança, ódio, ajudava e atrapalhava caso fosse necessário. Então, os deuses, tirando a questão da imortalidade, que eles são imortais, e os humanos são mortais, é essa a diferença entre um e o outro, tá? Mas tirando isso, eles sentem raiva, eles sentem amor, eles se apaixonam pelos humanos, até vão ter filhos com seres humanos. Existem vários semideuses. O que são os semideuses? Filho de um deus e de um humano, não é isso? Perseu, Hércules, tem vários exemplos aí, né? Então vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, ou seja, a Olimpíada era algo que unia. Quando haviam esses jogos, eles paravam de lutar, porque eles fazem uma honra a Zeus e aos outros deuses também. Havia um caráter sagrado, ou seja, essas Olimpíadas são sagradas, ou seja, eles estão fazendo aquilo para homenagear, ou seja, em honra de Zeus, não esquece disso. Os gregos brigavam muito entre si, entretanto, durante os jogos, eles declaravam trégua para poder homenagear Zeus. Meus amores, preste atenção. Se por acaso eles declaram Olimpíadas e os povos estão brigando entre si, eles vão entender que eles estão desagradando os deuses. Eles não aceitam isso. Tá bem? Para você perceber como é que a cultura é algo muito forte na vida dos gregos. Eles paravam uma guerra para homenagear Zeus, tá bom? Outro ponto da história da Grécia que eu falei para vocês, existem 5 períodos que a gente vai estudar um por um. Pré-homérico, período homérico, período arcaico. Aliás, é no período arcaico que vão surgir as cidades-estados, tá bom? Vou falar delas. O período clássico é o período apogeu das cidades-estados. A gente vai estudar muito sobre Atenas e Esparta aqui. E o período helenístico é o fim das polis, que elas serão dominadas aí pelo Império Macedônico, tá bom? Aqui no período clássico vão surgir várias guerras gregas, as guerras médicas, guerra do Peloponeso. Gente, é aqui no período clássico, por exemplo, que é construído aquele Parthenon que eu mostrei no início da aula, tá bom? É o período de ouro da Grécia. A gente vai falar muito disso aí, tá bom? E, para a gente encerrar, nós iremos fazer a nossa reflexão. A gente vai responder essas questões. Você vai responder. Você vai descrever o território grego, as características, é montanhoso, tem 3 partes. Lembra daquelas 3 partes que eu falei, principais? Insular, a peninsular, continental. Você vai falar das ilhas, tá bom? Dos mares. Qual é o elemento que unificou os gregos? Os gregos eram unidos? Eles brigavam muito entre si, não é? Eles tinham a mesma política? Não. Eles tinham a mesma economia? Não. Cada cidade-estado tinha a sua. Mas o que unia eles, então? Por que ele chega e fala assim, eu sou um heleno? Por que eu sou um heleno? Por que eles, mesmo sendo diferentes, eles falavam, não, somos a mesma coisa nesse aspecto aí. Por que será? O que unificou os gregos? Quais povos formaram, quais os povos que formaram que denominamos atualmente os gregos? Então, quais são os povos aqui? Que seria essa terceira questão aí? Quais os povos que formaram a Grécia, né? Embora eles não se chamavam de Grécia, a gente usa Grécia, mas esse autodenominam Hélade, helenos, que eu falei para vocês. Mas vocês já sabem da história, né? Do babado. Indique 5 influências da Grécia em nossa vida. E o que foram as polis? O que é polis, né? Você vai falar da cidade-estado, enfim, tá bom? Eu só vou dar uma mudada aqui rapidinho. Eu gosto de mudar isso na hora, né?
Pronto, né? Melhor, né? Quais povos formaram a Grécia Antiga? Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Então, a segunda parte eu vou falar do período pré-homérico, é muito legal. Vocês vão saber por que, que ele é assim chamado. Professor, não entendi nada pré-homérico. Eu vou explicar na segunda aula, tá? E gratidão por vocês existirem na minha vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiz bem rapidinho, para não ficar muito longo. Um abraço.